Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. Opa, hoje não tem beijo, porque eu estou usando essa camisa aqui do Sporting Cristal, do Peru. Uma camisa lindíssima que eu adquiri quando estive lá em Lima acompanhando o Flusão. É um hábito que eu tenho, trazer uma lembrança do time local que o Fluminense vai enfrentar. Geralmente trago camisa ou cachecol. E essa camisa é espetacular. E também retribuir o tratamento, o carinho que a torcida do Sporting Cristal teve conosco lá. Aliás, uma torcida muito parecida com a nossa, cara. Uma torcida que apoia o tempo todo, uma torcida educada, com muitas famílias, muitas crianças. Eu lembrei muito da nossa torcida e comprei essa camisa aqui lindíssima de recordação por mais essa aventura ao lado do Flusão. Mas a gente está aqui hoje para falar do jogo Fluminense 1, Vasco 1. Não tem aquela expressão, se o Papa é carioca, Deus é brasileiro, se Deus é brasileiro, o Papa é carioca, eu não me recordo agora. Rapaz, ontem eu saí do Maracanã com a sensação de que Deus é vascaíno. Porque nada explica esse resultado. Somente ele, Deus, explica esse empate que aconteceu no Maracanã ontem, após um massacre do Fluminense, um massacre que eu nunca tinha presenciado no Maracanã, nem quando o Fluminense enfrentou times minúsculos aqui do Rio, ou aqueles times praticamente amadores de Copa do Brasil. Nunca tinha visto algo parecido. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, vou pedir aquela moral já, antes de começar a fluminensear com vocês aqui. Dá o like aí, que ajuda muito o canal. E se inscreve aí, para que a gente continue crescendo, para que a gente continue produzindo excelentes conteúdos aí para o canal e para vocês. Beleza? Então, chegou a hora. Vamos fluminensear. Galera, eu começo falando o seguinte. Não tô chateado com o Fábio, tá? Quem assistiu a coletiva do Diniz ontem, foi até o Gabriel Amaral que fez uma pergunta para ele no sentido na questão da falha do Fábio. E o Diniz falou que quem joga desse jeito está sujeito a esse tipo de falha. Se você pegar os 20 goleiros da Série A, os 19, né, sem ser o Fábio, e botar para jogar no estilo que o Diniz joga, vai ter falha torta e à direito. E olha quanto tempo que o Fábio não comete uma falha. A última foi contra o Atlético Mineiro. E ele era treinado pelo Diniz. Quando ele cometeu aquela falha contra o Olímpia, ele era treinado pelo Abel. Isso mostra que ele está evoluindo demais, né? E outra coisa, o Fábio tem muito crédito com a torcida tricolor, é a nossa muralha, é um goleiraço, e eu tenho certeza que ele vai nos ajudar muito nessa campanha de 2023, principalmente na Libertadores. Porque eu já falei aqui com vocês, nós perdemos a Libertadores em 2008 para a LDU. O Fábio estava no Cruzeiro, ele era o goleiro titular do Cruzeiro, na Libertadores de 2009, onde o Cruzeiro perdeu em pleno Mineirão para o Estudiantes de La Plata, de Verón, Lagata Fernandes, e eu sempre esqueço o nome do cara que fez o gol. Eu falo Gilhote, mas não é. Teve um amigo aqui do canal até que me corrigiu. Esse cara jogou no Corinthians, cara, um tempo atrás. Ele era novinho quando ele fez o gol da vitória. Esqueci o nome dele. E o Fábio estava nessa decisão. Então o Fábio quer muito essa Libertadores, e eu tenho certeza que ele vai nos ajudar muito nessa campanha de 2023, que vai ser boa. Vai ser muito boa. Aliás, vai ser excelente. Eu tenho fé. E, assim, cara, como eu falei no início do vídeo, só Deus explica, porque o Fluminense fez tudo certo, cara. Fez tudo certo. Imprimiu o seu futebol, imprimiu o seu estilo de jogo, dominou completamente o adversário, não ficou tão exposto assim a contra-ataques, teve alguns ali, mas que faz parte do jogo, nada que assuste a gente. No geral, o time se comportou muito bem. E eu quero fazer aqui algumas observações. Na verdade, duas observações muito importantes. Uma é sobre o Diniz, outra é sobre o Lelê. Sobre o Diniz é o seguinte, gente, teve alguns ruídos assim de o Fluminense voltou a ser aquele time improdutivo, que toca e não faz. Não, para. Não falem isso, pelo amor de Deus. Não caiam nessa armadilha. Caso vocês ouçam aí com esses caras aí desses canais que falam um monte de baboseira, ou internet. Não caiam nessa armadilha. A gente sabe que tiveram vários jogos desde que o Diniz assumiu, onde o time ficou ali cercando, e não sabia penetrar na defesa do adversário e criar chance.
Um exemplo, Fluminense e América Mineiro no passado no Independência. Beleza? O jogo de ontem não tem nada a ver com isso. Nada. O Fluminense botou o adversário nas cordas, penetrou várias vezes a defesa do adversário, criou várias chances de gol e obrigou o goleiro dos caras a fazer várias defesas ali, algumas milagrosas. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confundam as análises. O Fluminense não fez uma partida onde ele ficou tocando bola improdutivamente. Não foi isso. O que aconteceu é que a bola não entrou, meu amigo. Coisa de Deus. Futebol tem dessas coisas. Mas criar, amassar o adversário, botar o adversário nas cordas, prensar os caras, isso aí foi feito. As chances surgiram. O Fluminense mostrou muita qualidade ali na criação das jogadas. Então a primeira coisa que eu quero aqui deixar claro, para que vocês não sejam ludibriados, enganados aí por essa imprensa que não sabe nada e que certamente vai falar esse tipo de coisa. Ah, posse de bola, teve posse de bola e não ganhou o jogo. Não foi isso. Esquece isso. E sobre o Lelê. Eu vi algumas pessoas reclamando do Lelê. Cara, olha só. O jogo ontem foi tão bizarro, mas tão bizarro, que o Nino, que é zagueiro, estava jogando na intermediária do Vasco. Por quê? Porque o Vasco colocou um ônibus na frente do gol, botou os 10 jogadores ali para defender. Qual é a principal característica do Lelê? Quem acompanhou o Campeonato Carioca, quem lembra do Lelê jogando contra a gente, ou quem viu os jogos do Lelê contra outros times, qual é a principal característica do Lelê? Velocidade. Segunda principal característica dele, na minha opinião, é o jogo aéreo, cabeceio. Tanto é que quando o Diniz colocou ele ontem, eu falei com os amigos. Falei, porra, eu acho que agora sim o Fluminense pode ficar cruzando bola na área, porque tem um atleta de 1,90 m que cabeceia muito bem e que vai infernizar a vida do Bambu e do Pelé, do Léo Pelé. Só que o Diniz não adotou essa tática. Beleza, concordo. Chuveirinho é a tática de quem não tem recurso. Mas beleza. Botou o Lelê e poderia usar essa arma. Só que como é que você vai usar a velocidade de um atleta contra um time que está com 10 jogadores na frente do gol? Não tem como, gente. Não dá. O Lelê é para entrar num jogo, não que o Lelê não deva ter entrado, eu estou só aqui corrigindo aqui uma injustiça, talvez, de uma possível análise que vocês vão fazer. O Lelê entra num jogo onde o adversário está jogando bola, é uma coisa. O Lelê entra num jogo onde o adversário está desesperado tentando empatar com a gente e a gente utiliza ele como contra-ataque, é uma coisa. Agora, quando o Lelê entra no jogo, que os 10 jogadores estão dentro da área, inclusive o nosso zagueiro é o cara que está na intermediária, para vocês terem uma noção aqui da disparidade do que aconteceu ontem no Maracanã, o Lelê não vai conseguir ajudar a gente como ele ajudaria nas outras situações. É a mesma coisa de você ir para uma pescaria e levar uma espingarda. Não é a arma correta. É a mesma coisa de você ir para uma caçada na floresta e levar uma vara de pescar. Não é a ferramenta correta para você executar a caçada. Então vamos ter calma com a análise sobre o Lelê. Para quem não se lembra, contra o River Plate, o Lelê participou de uma jogadaça que, na minha opinião, foi um gol antológico, que foi o 5º gol. A galera tá falando da atuação do Cano, tá falando dos 2 gols do Arias, fala do resultado em si, e o pessoal não analisa o que foi aquele gol. Um passe sensacional do Ganso, um toque de primeira inteligentíssimo do Lelê pro John Kennedy, uma ajeitada do John Kennedy fazendo pivô, onde o Arias dá um toque na frente com o peito, lembrando muito o Pelé, vários gols do Pelé pelo Santos, ele fazia assim pela seleção, e uma conclusão mortal do Arias ali para deixar o Armani sem reação. Então calma, gente, calma com essa rapaziada que tá nos grupos de WhatsApp aí, falando do Lelê. Tem que saber analisar o contexto do jogo. Se fosse um jogo de contra-ataque que o Lelê desperdiçasse, fizesse besteira, fizesse burrice, tranquilo, mas não foi o caso de ontem, tá? Já tem gente, porra, com ruído aí reclamando do Lelê. Agora, com relação ao time num todo, o John Arias infernizou novamente a defesa dos caras, Alexandre fez grande partida, André, monstro, Nino jogou pra caceta, uma pena aquele gol do Nino não ter entrado, o goleiro do Vasco praticamente fez um milagre ali, aquela bola tinha endereço certo. Felipe Melo, quando esteve em campo, jogou bem, saiu, na minha opinião, por conta do amarelo, ele estava pendurado, e como ele é um cara que não tem muita velocidade, né? Ele é um cara que se antecipa, que dá o bote na hora certa,
Vai que numa hora dessa ele dá um bote no tempo errado, faz uma falta para amarelo e é expulso. Então, foi substituído, mas enquanto esteve em campo jogou bem. Outra coisa que vale a pena corrigir aqui, depois repara no lance. Aquela bola que o Peck entrou sozinho não foi culpa dele não, tá? Não foi culpa dele. A culpa foi do Marcelo. Porque o Felipe Melo tava no Pedro Raul. Tanto é que ele deu um combate no Pedro Raul, só que o Marcelo não acompanhou o Peck. O Felipe Melo teve que dar combate no Pedro Raul e voltar correndo igual desesperado para tentar tirar a bola do Peck. Pode olhar esse lance aí que vocês vão ver. Galera também, fica botando muita coisa na conta do Felipe Melo que não é culpa do cara. Eu não tô aqui para defender ninguém não, gente. Eu sou fã do Felipe Melo, gosto dele pra caramba, acho que é um cara que representa muito a nossa camisa, mas o que eu sigo aqui é a voga do canal, não tem justiça. Aqui não tem essa não, meu irmão, não persigo ninguém, eu não levo pro pessoal contra jogador, contra dirigente, contra treinador, contra torcida. Tem essa questão das torcidas também, que tem gente que tem torcida preferida, né? Ah, eu sou Yang, eu sou Força Flu, eu sou Bravo 52. Cara, comigo não tem isso, irmão. Eu sou Fluminense. E as questões relativas ao Fluminense eu vou sempre tratar com seriedade, com justiça e com honestidade. Aqui não tem hipocrisia no canal. Então depois dei uma reparada nesse lance do Felipe Melo, que vocês vão ver que a culpa foi do Marcelo. Mas também nem dá pra culpar o Marcelo não, cara. O Marcelo ainda não está no nível físico do restante do time, isso é óbvio. Mas a qualidade dele é algo assim de deixar de queixo caído, quem tá na arquibancada ali assistindo o jogo. É impressionante. O chute que o Marcelo deu ontem merecia também ter entrado. O Marcelo fez uma grande partida ontem, tá? No segundo tempo ali, principalmente, ele tomou as rédeas da criação juntamente com o Ganso e se propôs ao jogo, e tentou, mas não deu. E aí foi substituído, já estava morto. O Guga entrou bem também, meu filho, alguns ficam falando, o Guga não é tão bom assim. Não, o Guga é um bom jogador, cara, mas você não tem como exigir que o cara esteja na mesma intensidade, na mesma rotação dos caras que já estão jogando. Mas o Guga tem muita qualidade. Cara, assim, uma coisa que é importante o torcedor analisar no seu jogador é o seguinte, é a atitude do cara. Pega um exemplo, o Jorge no início da temporada, quando estava jogando. Cara, o Jorge não mostrava vontade, irmão. Agora você pega o Guga, olha a disposição, a vontade, a determinação que o Guga entra. É só você comparar. Qualidade a gente sabe que o Guga tem. Quer ver outro exemplo? Vou dar um exemplo aqui. O Arthur teve a chance dele contra o Vasco, menino. Não mostrou atitude nenhuma, não teve determinação, não teve sangue nos olhos, não teve nada. Aí você pega o Pirani, que muitos ficam criticando. O moleque entra e parte pra dentro, irmão. Aquele gol dele contra o Flamengo não foi à toa, não. Deus não ajuda quem não merece, não, irmão. Deus ajuda quem corre atrás. Pode faltar um pouquinho de qualidade aqui e ali? Beleza, o moleque tá se adaptando aqui ao nosso time, ao estilo de jogo do Diniz e tal. Mas determinação não falta. A mesma coisa o Thiago Santos ontem, entrou com personalidade, pô. Meu filho ficou reclamando dele, o filho do parceiro meu que tava comigo também, o Mateuzinho. Ah, não sei porque o Diniz botou aquele cara. Aí eu e o meu amigo Conrado, a gente explicou, pô, filho, Mateuzinho, tinha que botar um combate no meio campo ali e tal, não sei o quê. Aí eu expliquei pro Arthur, Arthur reclamou dele, falei, Arthur, ele é jogador pra marcar, filho, você não pode exigir dele o que o Ganso faz, pô. Como você não vai poder exigir do Ganso o que ele faz. É aquilo que eu falei, você vai pra uma pescaria com uma espingarda, você vai pra uma caçada com uma vara de pescar, o Thiago Santos entrou com uma finalidade, ele vai oferecer aquilo ali. O torcedor tem que ter essa consciência, pô. Mas no geral, cara, eu gostei do time pra caramba. Pô, aquela finalização do Cano, meu Deus do céu, rapaz. Quando eu vi aquilo melhor nos melhores momentos depois, né? Eu lembrei dos caras que falam, o Cano não é bom não, só sabe fazer gol. Meu amigo, cara, pega os 40 mil tricolores que estavam no Maracanã ontem e manda fazer uma finalização daquela ali. Pega jogador profissional da primeira divisão do Fluminense, do Campeonato Brasileiro, manda finalizar daquele jeito, uma bola alta daquela, o cara finalizou com a perna que não é boa, tudo bem, a gente sabe que ele faz gol também com a esquerda, mas não é a perna boa dele. Tu viu o estilo que ele bateu naquela bola, irmão? Pelo amor de Deus, cara, tá maluco, que é coisa de craque, pô. O Cano é um craque da finalização. O Cano é a arma mais letal do futebol brasileiro. Da América, e você pode até falar do mundo, porque ele tem mais gol que o Haaland. Então, porra, o cara é letal, irmão. Tá maluco. O Cano é coisa de maluco. Faltou falar de mais alguém aqui? Lima, jogou uma ótima partida. É outro cara também que, além da qualidade, demonstra muita personalidade, muita determinação. Cara, o Lima, toda vez que ele joga, é como se ele olhasse pra cara do Diniz e falasse, eu quero ser titular. Eu quero ser titular. E foi premiado com um gol ontem, fez uma ótima partida.
Apesar de eu achar que ele não foi escalado na posição dele, eu acho que o Lima vai render melhor pra gente sendo o segundo homem de meio campo. É minha opinião. Se eu estiver errado, se estiver falando besteira, manda ver nos comentários aí. Aliás, comenta aí, galera. Vocês estão comentando muito pouco, pô. Eu preciso dessa interação com vocês, cara. Pô, vocês me ajudam aqui, vocês me ensinam. A gente aprende um com o outro aqui. Galera, manda vários comentários maneiros aí. Vamos perder a vergonha, pô. Galera fica tímida de comentar. Comenta aí, pô. Então é isso, cara. Eu não tenho que reclamar do time. Uma coisa que me deixou assim... Sabe aquela coisa? Apesar do resultado, teve esse ponto positivo. O que me deixou feliz foi o seguinte. A gente vai enfrentar retrancas muito parecidas com o que o Vasco fez. Aliás, vou trocar a palavra. A gente vai enfrentar cenário idêntico ao que o Vasco fez ontem. Time retranqueiro, que bota os 10 atrás, goleiro fazendo cera, todos os jogadores fazendo cera, qualquer lancezinho o jogador do Vasco se jogava no chão. A gente vai encontrar isso na Libertadores. E o que me deixou feliz ontem foi que o Fluminense soube lidar com isso. Criou jogada, envolveu o adversário, criou várias oportunidades. Não foi aquela coisa de cerca-cerca e não produz nada. Não foi. O Fluminense produziu muito. Ontem não era o dia. Mas, meu amigo, a cada 10 jogos desse aí, um vai dar errado e 9 vai dar certo. Se o Fluminense mantiver essa pegada aí e mantiver esse estilo de jogo, essa determinação igual teve ontem, vai ganhar os jogos aí com tranquilidade. Beleza? Então não é motivo para desespero. O resultado, apesar de ter sido um empate amargo, não é para a gente ficar preocupado, tá bom? E tentem enxergar por esse lado. É isso aí que a gente vai enfrentar na Libertadores. Time jogando como time pequeno, como o Vasco fez, jogou como time pequeno, botando 10 jogadores atrás, jogador caindo. O cara dava um chute e caía, para fazer cera. O goleiro conseguiu tomar amarelo no primeiro tempo, fazendo cera. Pô, pelo amor de Deus, pô. Mas, analisando dessa forma como eu falei para vocês, me dá esperança para que quando o Fluminense enfrentar os adversários na Libertadores que façam isso, a gente conseguir passar por cima, tá beleza? Então, galera, manda ver nos comentários aqui, quero saber o que vocês acharam do vídeo, se eu falei besteira, se eu não falei, se vocês têm algo a acrescentar, se eu esqueci de falar de alguém, manda ver nos comentários aí que ajuda muito o canal e a gente aumenta, melhora essa conexão entre nós, tá beleza? Mais uma vez, saudações tricolores, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.